Então, imaginem tentar fazer o download da internet inteira, tipo, com todos os bilhões de sites, os bancos de dados, vídeos em alta resolução, tudo isso usando um daqueles modems antigos de internet de escada dos anos 90. Nossa, aquele que fazia aquele barulho estridente para conectar, né? Exatamente esse. O colapso do hardware seria imediato, certo? É tipo uma completa incompatibilidade de arquitetura de sistema. A máquina simplesmente não suportaria a magnitude da informação. É uma impossibilidade física, né? O canal de recepção é minúsculo demais para a montanha colossal de dados sendo transmitida. E essa falha catastrófica de hardware é exatamente o que deveria acontecer quando uma mente humana, que é pequena, finita e presa num corpo material, tenta se conectar com um criador, que é, assim, infinito, atemporal e insondável. É o grande gargalo da coisa. Exato. Como é que o finito processa o infinito sem queimar os circuitos? É com esse paradoxo monumental que nós abrimos a nossa imersão de hoje. A gente está mergulhando numa arquitetura cósmica fascinante, detalhada nas nossas fontes. Sim, especificamente na mecânica estrutural descrita no livro de Urântia, no documento 5, que explica como a mente lida com o divino. E olha, eu fiquei muito impressionada com o texto, porque o que torna esse material tão provocativo é que ele não foge desse problema de escala, né? De jeito nenhum. Na verdade, ele abraça a impossibilidade. O texto estabelece logo de cara que a distância entre a personalidade suprema do universo e uma inteligência mortal básica é tão vasta E incomensurável, eu diria. Isso, tão incomensurável que se um de nós fosse transportado instantaneamente para a presença literal do infinito, nós seríamos totalmente insensíveis a isso. A gente não veria nada, não sentiria nada. Tipo, tocar uma sinfonia numa frequência de onda que o ouvido humano biologicamente não tem capacidade de captar. Perfeito, é bem isso, o silêncio absoluto diante do volume máximo. E é aí que a narrativa vira o jogo de um jeito muito engenhoso. Porque a resposta para essa desconexão não é simplesmente fechar os olhos, rezar mais alto e esperar pelo melhor, sabe? O que a fonte propõe é uma verdadeira engenharia da consciência. Exato. E o texto é claro em dizer que o nosso Pai não se esconde. O distanciamento não ocorre porque o Criador está brincando de esconde-esconde ou se retraindo no topo de uma nuvem inatingível. A falha é puramente do nosso equipamento. O nosso hardware material tem limites severos, né? E para resolver um problema de hardware, você precisa de um upgrade de fábrica. E é aqui que entra o conceito que muda todas as regras do jogo, que o texto chama de ajustador do pensamento. Nossa, essa parte é alucinante. Para contornar a barreira do espaço e do tempo, a arquitetura universal insere um fragmento literal, pré-pessoal e perfeito da própria infinitude diretamente na mente de cada ser de inteligência normal. O Criador não tenta gritar de longe. Ele distribui a sua essência e habita dentro do próprio problema. Funciona como uma espécie de código-fonte imutável. Um chip receptor universal instalado de fábrica na mente, né? E o que eu acho mais subversivo nisso tudo, e acho que quem nos ouve também vai perceber, é o efeito colateral dessa instalação. Como assim? Subversivo? Pensa bem, a gente vive imerso num mundo de assimetrias brutais. Desigualdade de renda, acesso desigual à educação, loteria genética, vantagens culturais. Com certeza. Mas nesse modelo cósmico, a dotação desse fragmento é radicalmente idêntica para todos. O que é fascinante aqui é justamente essa implicação moral, porque o ajustador não interage com a conta bancária, com o QI ou com o status social do indivíduo. Ele opera numa camada completamente separada da experiência material. Ou seja, a falta de vantagens educacionais ou, sei lá, um ambiente social super empobrecido não afetam em 1 milímetro a eficácia dessa presença interna. Exatamente. As oportunidades de progresso espiritual são absolutamente iguais para todos, porque a dotação espiritual, a ferramenta de propulsão, é a mesma. É uma mudança de paradigma gigantesca. A jornada deixa de ser uma corrida espacial para alcançar os céus e passa a ser uma escavação interna. Trata-se de sintonizar propriamente com esse núcleo silencioso. E isso nos leva a uma questão prática incontornável. Sim, que é a comunicação. Se todas as pessoas têm esse receptor perfeitamente calibrado dentro da cabeça,
Como a gente se comunica através dele? Porque esse sistema impõe uma divisão surpreendentemente rígida entre duas coisas que a humanidade, historicamente, sempre tratou como sinônimos. Que são a adoração e a prece. Certo. Isso mesmo. É uma distinção cirúrgica na lógica do livro. A verdadeira adoração existe puramente por sua própria causa. É uma reação natural ao amor de Deus, sem nenhum interesse próprio. Tipo, nenhuma lista de pedidos, nenhum desejo de recompensa, nada de barganha. Zero barganha. Já a prece, que é a oração tradicional, incorpora elementos de interesse pessoal ou necessidades da criatura. Mas, peraí. Vamos desempacotar isso, porque eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui e dar uma pressionada nessa ideia. Pode falar. Se a inteligência suprema é infinita e amorosa, por que ela precisaria de um organograma corporativo para filtrar a minha gratidão pura do meu pedido de ajuda? Só como burocracia, né? Soa muito burocrático. Quer dizer, o texto estabelece que a adoração pura sobe direto para o Pai Universal, para o centro de tudo, mas as súplicas dos pedidos vão para o reino do Filho Eterno e para os arquitetos locais de tempo e espaço. Sim, para o Filho Criador, frequentemente chamado de Michael. Pois é, não é estranho ter que preencher um formulário espiritual em 3 vias e mandar para o Departamento de Recursos Humanos do Cosmos só porque eu pedi ajuda com um problema? É uma ótima provocação, mas o livro explica o porquê dessa distinção. Quando o interesse pessoal entra na adoração, ela automaticamente se torna prece. Pense na diferença entre um laser e uma lâmpada comum. O laser seria adoração. Exato. A adoração é o laser, uma intenção unificada desinteressada que corta direto para o centro infinito. A prece, ao carregar um pedido prático, lida com a resolução de atritos no tempo e no espaço. Ah, entendi. Como curar uma doença, resolver um conflito. Exatamente. Coisas que demandam ação no mundo físico. E quem administra o mundo físico não é um núcleo infinito atemporal, mas sim as agências que operam dentro do tempo. É uma questão de roteamento de dados, então. Uhum. E na prática religiosa, o texto diz que não tem problema nenhum misturar as coisas no cotidiano. Ninguém sofre penalidade por direcionar um pedido prático para a inteligência errada. A administração local intercepta a mensagem e trabalha nela. Mas a adoração pura, pelo que o texto diz, exige a ativação de 4 níveis paralelos. O intelectual, o espiritual, o pessoal e um quarto elemento que eu achei interessantíssimo, o nível moroncial. Esse nível é a grande ponte dessa engenharia. Como essa mecânica funciona na prática? Porque esse nome é bem diferente. O conceito moroncial age como um grande transformador elétrico. Pense que a mente humana é puramente material, eletroquímica, e o ajustador é puramente espiritual e eterno. Então, colocar os dois em contato direto daria curto-circuito. Seria como ligar uma torradeira direto numa linha de transmissão de alta tensão de uma usina hidrelétrica. O equipamento fritaria. O nível moroncial é essa fase intermediária, uma realidade de transição que reduz a voltagem espiritual. Para que a mente mortal consiga processar a experiência divina sem perder a sanidade estrutural, né? Perfeito, uma engenharia cósmica perfeita. Mas aí, de novo, isso me levanta uma dúvida gigantesca. Se o hardware interno é infalível e os protocolos de comunicação são tão precisos, com essa ponte moroncial, por que a história da humanidade parece uma bagunça caótica? Ah, o choque das religiões. Sim. Milhares de religiões diferentes competindo, se anulando. Se a conexão é a mesma para todo mundo, por que o software social é tão cheio de bugs? Porque o hardware é perfeito, mas o processador humano onde ele está rodando é evolutivo. O texto faz uma análise sociológica e filosófica profunda sobre isso. É aquela mudança da força motriz, né? Onde a moralidade das religiões evolucionárias se baseava no medo. Exato. Medo da natureza, do desconhecido, de deuses irados que precisavam ser apaziguados. Mas a religião de revelação atrai os humanos pelo amor. E ao longo da história, culturas diferentes foram focando em fragmentos distintos dessa verdade. Os hebreus, por exemplo, baseavam-se na bondade, na figura de um Deus de retidão absoluta. Os gregos, por outro lado, focaram na beleza, na proporção. E então vem Jesus, que revelou o amor que unifica a verdade moral e a beleza intelectual.
E aqui a gente entra numa das afirmações mais ousadas dessa exploração de hoje. A forma como o texto avalia o conceito cristão de Deus. Sim, o texto faz uma afirmação de que a teologia cristã moderna é uma composição híbrida e que por isso tem dificuldade de coerência. É quase como se tentassem rodar 3 sistemas operacionais diferentes na mesma máquina ao mesmo tempo, sabe? Uma ótima analogia. O material aponta que a base cristã mescla a doutrina de Filo de Alexandria, Que trazia toda aquela carga do pensamento grego racional, o logos. isso, e mescla com Jesus de Nazaré, cuja religião em si era puramente focada no serviço desinteressado e na salvação do isolamento do ser. Uma relação íntima de paternidade super simples. Exato. E aí adicionam Paulo de Tarso na mistura, que injetou conceitos de justificação legal, herança do rigor judeu e romano. E a fricção mecânica entre essas 3 coisas é o que gera os bugs de sistema que a gente falou. Como conciliar a ideia de um juiz supremo que exige sacrifício de sangue, bem na visão de Paulo, com o pai amoroso ensinado por Jesus que perdoa sem pedir recibo? É um choque de lógicas. Mas a percepção de Deus muda conforme a pessoa, e as religiões asiáticas também mostram isso. O budismo foca em liberar a mente do sofrimento da ilusão material, o islamismo busca a libertação de padrões rigorosos focando na submissão ao único Deus. Eu achei muito interessante como o texto diz que um cientista vê a primeira causa, o artista vê a beleza ideal, o filósofo vê a unidade panteística, mas o religioso vê o Deus de amor. Todo mundo olhando para o mesmo painel com lentes diferentes. E tudo isso nos leva de volta ao grande paradoxo que abordamos no começo, o desafio humano de conciliar a imanência de Deus, que é o fragmento vivendo dentro do indivíduo, com a transcendência de Deus, que domina todo o universo. A mente humana quase não consegue suportar esses 2 conceitos simultaneamente, né? A força que gira as galáxias é a mesma que sussurra dentro de você no trânsito numa terça-feira. É uma tensão gigantesca para a racionalidade nua. Bem, a gente tem o ajustador, a ponte moroncial, as preces, as adorações e as religiões mundiais. Para onde toda essa jornada cósmica converge? Qual é o gargalo desse funil todo? O texto é muito claro nisso. Tudo converge e depende de um único fator: o mistério irresoluto da personalidade e do livre-arbítrio humano. A personalidade com P maiúsculo, né? Porque não estamos falando de ser introvertido ou extrovertido. De forma alguma. O texto define a personalidade como um dos grandes mistérios não resolvidos dos universos. Não é mente, nem espírito, nem energia física. É uma dádiva exclusiva de Deus. Ou se tem personalidade ou não se tem. É binário. E a função primária disso tudo é criar a alma imortal. Exatamente. O texto explica que a fusão do eu material, que tem identidade temporal, com um ajustador pré-pessoal que tem identidade eterna, é o que cria a alma. Sabe a imagem que veio na minha cabeça quando eu li isso? É como se Deus fosse o criador de um imenso jogo de mundo aberto, um open world game da vida real. Como assim? Tipo, ele constrói o cenário, a engine de física, dá as ferramentas, entrega o ajustador como o melhor guia possível na interface. Mas jamais joga pelo jogador. Exatamente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o controle está totalmente nas mãos de quem joga. Deus estabelece as condições e depois disso ele dá um passo para trás. E esse passo para trás é a soberania absoluta do livre-arbítrio da mente mortal. O texto afirma que nem forças espirituais maiores podem violar esse livre-arbítrio. Nenhum poder no universo pode interferir. Nem mesmo para salvar a pessoa de arruinar o próprio destino? Nem para isso. A sobrevivência da personalidade depende inteiramente da escolha consciente e voluntária de se tornar como o Criador. Substituir a decisão humana anularia o livre-arbítrio, e sem ele, a personalidade cessa de existir. O peso dessa responsabilidade é muito grande. A porta da eternidade só se abre por dentro. Sim, a vida não é apenas biológica ou social, mas uma aventura, onde a mente mortal decide o próprio destino eterno através de escolhas diárias. A alma é forjada no atrito dessas escolhas. É de tirar o fôlego. Para recapitular rápido aqui, a gente descobriu vários tesouros hoje. O ajustador do pensamento nivelando totalmente a jornada humana, acabando com qualquer vantagem material. A beleza da verdadeira adoração purgada de egoísmo,
distinguindo do roteamento prático da prece? Isso, e esse mistério colossal da personalidade que governa a criação da alma através da nossa liberdade de escolha absoluta. É uma visão incrível de que as nossas escolhas cotidianas têm peso eterno e cósmico. E isso me leva ao pensamento que eu quero deixar para quem acompanha a gente hoje. Uma última ramificação de todo esse sistema que esbarra direto na nossa vida comum. Vamos a ele. O texto menciona que absolutamente todas as personalidades estão interligadas no universo por um circuito direto ao Pai Universal. O circuito da personalidade. Isso mesmo. Então, se a personalidade não é algo que a gente constrói, mas sim uma dádiva cósmica binária que está conectada nessa grande rede universal de todo mundo... De que forma isso muda o modo como olhamos para os outros, certo? Exatamente. De que forma isso muda como a gente olha nos olhos da próxima pessoa que cruzarmos na rua hoje. O caixa do supermercado, a pessoa no ônibus. É uma perspectiva transformadora. Demais, porque por trás do cansaço do dia a dia, todo mundo carrega esse fragmento impenetrável e essa escolha soberana. Será que a gente realmente presta atenção nesse mistério quando esbarram uns nos outros todos os dias? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Uma reflexão profunda. Fica o convite para olharmos além da superfície material. É isso. Muito obrigada por mergulharem com a gente nessa análise densa e maravilhosa. Continuem questionando e se maravilhando. Até a nossa próxima exploração.